वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। 26 de novembro de 1994. O primeiro poder de transformação é aquele da forma e da sua natureza. A natureza antiga desaponta você na sua vida de feitores de esforços. Você até entende que a sua natureza não está certa. E isso decepciona você de tempos em tempos. Você entende isso, mas você vem sobre a influência da sua natureza. Então, para se justificar, você diz: não foi a minha intenção, minha natureza é assim. Eu não desejei isso, mas minha natureza é assim. Seu nascimento mudou, vocês se tornaram Brahmes, então seu nascimento mudou, não mudou? Seus relacionamentos mudaram, seu pai mudou, sua mãe mudou, sua família mudou. Mas sua natureza não mudou. Quais palavras reais, então, vocês usam? Minha natureza é como esta. Então, a primeira fraqueza da transformação é a transformação da forma. A segunda é a transformação da sua natureza. A terceira é a transformação dos pensamentos. Transformem o desperdício em poderoso em 1 segundo. Transforme o que é desperdício em poderoso em 1 segundo. Filhos, eu estou sempre com vocês. Shanti. Transformação de sanskars antigos em natureza antiga.
Natureza natural significa seus sanskars eternos. Deixe que essa natureza constantemente seja como aquela do Pai, ou seja, constantemente um doador de bênçãos, constantemente elevando aqueles que o difamam e constantemente misericordioso. Quando você adota esta natureza, você não vai ter que fazer esforços para ter felicidade a partir da natureza. Adotem seus próprios originais e eterna natureza. Natureza natural significa seus eternos sanskars. Se você permanece sob a influência da sua consciência do corpo, você repetidamente perde coragem. Vocês dizem para isso que você entendeu tudo, que você quer aquilo e ainda assim, essa é a sua natureza. Isso também é a atividade da consciência do corpo. Agora transformem a natureza antiga e os sanskars antigos. Om Shanti. Bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é o dia 15, transformação de sanskars antigos e natureza antiga. O tópico é natureza natural, que significa seus sanskars eternos. Vamos ouvir a Mohini Didi e depois Brother Ken. Shanti, everyone. Shanti a todos. Lots of love from Shantivan. Muito amor de Shantivan. Really beautiful here Um dia muito bonito. to see Baba's Hum, unlimited family. Muito bom ver a família limitada de Baba. Shantivan is full. Shantivan está cheia. Ocean of people. É como um oceano de pessoas. Os filhos de Baba. Every time we listen to Toda vez que nós ouvimos Avyakti signal, os sinais when Avyakti, we listen carefully, se a gente ouvir bem atentamente, Baba is giving us many yuktis Baba está nos dando muitos yuktis to become what is natural. para nos tornar Anything which is natural is definitely natural. powerful. Tudo que é natural é definitivamente poderoso. Nesses dias, About food, about air, sobre comida, sobre ar everything. e para tudo, Natural, clean. é uma limpeza natural. These days in everything, Esses dias e tudo, even in the milk, they say added vitamin D, added. mesmo no leite, eles põem vitamina D e algumas Believe me, coisas, it's de um modo que but it's adulterated. é um suprimento, mas está adulterado. But, Mas I thought it's a very beautiful eu method, pensei but que é um Baba método says muito bonito que to Baba think está nos about dando. that, Pensar sobre what sanskars I need to cultivate. quais sanskars eu tenho que cultivar. Because if I pay attention,
Porque se eu presto atenção cultivate those sanskars, a cultivar esses how do we sanskars, cultivate sanskars? como que a gente cultiva sanskars? We understand, Nós think entendemos, about it, pensamos sobre in the isso, words and actions, e isso vem em formas de palavras e our ações. attitude, E isso se torna a nossa atitude. then they become sanskars. Então isso se torna sanskars. Because we have to see Porque how, nós temos what que kind of ver sanskars we have. como e quais sanskars nós tenhamos, como eles emergem. Nature, no? E a nossa natureza, Nature has two nature. One is a natureza tem duas physical naturezas. nature, Uma é a nossa natureza pessoal another is nature, elements. e a outra é a natureza dos elementos. So we are controlled by Então, nós somos controlados pela we natureza. call it Swabhav Nós chamamos de Sobal. from the sanskars. E isso vem dos So let's sanskars. see. Então, vamos ver. Sanskars are Os sanskars de Baba são of the bestower de um doador, of blessings. doador de bênçãos. So at present Então, no presente, we have to think nós temos que pensar, falar and also in actions. e be a também bestower of blessings. fazer ações com o doador de Because when you bênçãos. are sharing blessings, Porque quando você está dividindo bênçãos, the power is coming to you. o poder vem para você. Blessing you giving to someone. E as bênçãos você dá para alguém Your mind. e aqueles pensamentos estão na sua mente. So first those blessings are working Então, on you. primeiro, as bênçãos estão trabalhando em você. Then Baba says Então, those who defame you. Baba diz, aqueles que difamam você, Brahma Baba also said in the end. Brahma Baba também disse, no final, eles são seus amigos. So we should never change. Então, nós não deveríamos mudar nossos Those who sentimentos defame us. através daqueles que nos difamam. And then become merciful. Então, nos tornar misericordiosos. So then you will still be able to bestow. Então, você vai ser capaz de doar. Take on what the criticism is. Não apenas que eu não falo nada, que o criticismo também tem que ser misericordioso. Mas essas três qualidades, doar, bênçãos And also e também forgiveness, perdoar, but third is merciful. mas a terceira é ser misericordioso. So if we pay attention, Então, se nós prestarmos atenção use these virtues in our e actions, usar essas virtudes nas nossas I ações, think our nature will definitely. eu acho que a natureza definitivamente será transformada. Now, if you want to be happy, Agora, se você quer ser then feliz, our nature has então to be a eternal. nossa natureza tem que ser Because eterna. bodily consciousness, Por causa da consciência do we corpo, have old way. nós temos todos Feel os bad modos, about this, feel se nos we have sentido very mal sensitive por nature. alguma coisa, uma natureza muito So we sensível. feel everything, Então but nós which we shouldn't. tomamos tudo, mas que a gente não deveria. Someone is doing something, Se then alguém está fazendo algo, that one's nature, but why should I? essa é a natureza de alguém, mas por que eu deveria estar afetado com isso? Body consciousness. E claro, é a consciência do corpo. So another way to transform Então, outra forma de is to transformar remind you of your eternal é lembrar de você, da and sua original nature. Eternal nature is eterna e original natureza. A natureza eterna é amorosa, pacífica, pura. so Então, to eternal nature. adote uma natureza So eterna. sanskars Então, seus sanskars também serão transformados. Porque now, how do I know agora, como eu sei there is influence of body consciousness? que a influência da It's consciência so do corpo interesting the é way tão there interessante is que influence of body consciousness. a influência da consciência do
corpo e a gente nem sabia que havia essa consciência do corpo. E ela está trazendo a influência da natureza. Nesse caso, se você tiver a natureza de ficar bravo, chateado, e deixe que os seus sentimentos de ser machucados, de tomar tristeza, cada um de nós sabe quais são as principais. Another is my own eternal nature. Outra é a minha natureza eterna. Essas duas práticas são muito importantes. Eu gosto muito, todo dia. Quando você está ficando confuso, afetado, ou você não está se sentindo forte, apenas pensem sobre a natureza eterna, que é a pureza, que é o poder, que é o amor. E quando você cria isso, então pensa sobre o que Baba fala, que tudo na vida é prática. Mesmo se há um bom engenheiro, médico, se ele não praticar, então não será capaz de fazer corretamente. Mas o que eu percebi, que eu acho que os filhos Baba podem fazer mais por causa da falta de atenção, ou o objetivo, que nós não praticamos isso. Então, se a gente não pratica isso, a transformação não vai acontecer. O sentimento de ser elevado, de voar muito leve e feliz, ser consistente nesses sentimentos é o que a gente tem que ter, o que a gente pratica. Eu acho que o contentamento na vida Brahmin é quando você sente que você está fazendo esforços suficientes e se você sente a transformação, você está sentindo que você está mudando, fazendo progressos, melhorando, tudo isso traz contentamento. Mas se você sempre se acha o mesmo, na mesma rotina, eu descubro aqueles que têm objetivo, aí a gente tem que achar tempo. Nós achamos tempo, mesmo em alguns poucos minutos, a cada hora ou a cada par de horas. Também o que eu percebi, que nesta época, o que é pedido pela família e pela Yagya, cada pensamento, cada momento, de estar na lembrança. E assim você pode dar Sakash. Muitos eclipses, muitos obstáculos vêm. Eles vêm individualmente, mas também coletivamente, como esses dias, ou as influências, as pessoas estão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser cautelosos. Quando nós somos cautelosos,
social Ninguém usa máscara, mas a gente tem que requirement usar máscara, qualquer coisa que seja pedida para se proteger. same is O mesmo é, let's say suddenly vamos dizer que de repente, where everyone wants more respect, everyone wants more facility, everyone a- it's a kind of wave. todo mundo quer mais respeito, mais facilidades, Don't want to get into that mas wave. Like yesterday, Baba said, como ontem Baba disse, current is so forceful that you could just flow with the current, but we don't have to flow with the quando há current. uma corrente e ela é muito fluida, você pode fluir com a corrente, mas a gente não tem essa corrente agora. Firm, determined, Nós temos que nos tornar firmes, determinados, so I fortes, don't come under that influence. que eu não vou para esta There influência. could be competition, there could be Pode haver competição, ciúmes, but protect yourself mas se proteger with the shield of yoga. com o escudo do yoga. And also this is the way you can help others. E também esse é o modo que você pode ajudar outras almas. It's so interesting that É tão interessante que we are towards the end of the journey. quando nós estamos para o fim da jornada, Make many attempts Maia vai tomar várias tentativas, to not only influence us, não apenas para nos influenciar, respect, take away. mudar também o nosso autorrespeito, nossa felicidade. I always keep Brahma Baba Eu sempre mantenho o Brahma Baba na minha frente, because what I noticed that he was porque eu percebi é que ele very jovial, light, era muito jovial e leve. and I could feel that how much Eu pude sentir o quanta himself, atenção a gente tinha com ele, even if he's sitting eating with everyone, mesmo se ele estava sentado e comendo com todos. he never spoke. Quando a gente senta com o Baba, ele nunca falou Still we quando ele don't estava pay comendo. attention. Mas assim nós presta atenção, esta atenção. So now is the time for us. Então agora é a época para Now nós. is the time for us Agora é a época para to nós become introverted. de nos tornar introvertidos. Doesn't mean that you don't Não communicate. significa que você não deva se comunicar ou You should. falar. Você pode, But você deveria, internally, certo? Mas internamente, because that's the contribution que há essa contribuição by the family and your necessária pela família na Yag. I was thinking like a hunter. Eu Maya estava becomes a pensando hunter que Maia se torna uma caçadora. put E o que um some caçador faz? and then net on top of it. E põe algumas redes, né, So para they don't caçar. see the grain, they don't see the net. So they Então, come to eat the grains. eles não veem essa The rede. net. E aí eles vêm comer perto dessa rede, So dando Maya exemplo dos does animais, e eles são pegos pela rede. Então, Maia faz a mesma coisa. As tentações, greed, um pouco de ganância, little bit of I and mine. um pouco de eu sou, aquilo é meu. Start picking. E se você começar a pensar, Whatever everyone is doing, I'm not doing. I'm qualquer not. coisa que qualquer um está fazendo, eu não vou fazer. So we have to be careful Então, nós temos que ser into that net. cuidadosos e não cair nessa rede. And then we find we are trapped and Então, nós descobrimos que nós estamos armadilhados Baba, e nós chamamos por Baba. lost, no? Mas nós estamos perdidos, né? So Então, careful, be cheerful, tomem cuidado, sejam alegres and practice e one night pratiquem stage. seu estágio natural. Remember three qualities of Baba. E lembrem das 3 qualidades de Baba: Blessings, doador de bênçãos, goodness, o perdão, not have any bad feelings for anyone, não ter sentimentos maus por ninguém merciful, e também ser misericordioso. continue to bestow. Que você continue a doar. Om Shanti.
Om Shanti, querida Sister Bhumi, Om Shanti Didi, Om Shanti a todos. Hoje eu acho que vou dividir algo sobre importantes aspectos de viver e servir na família Brahmin, que é um aspecto de comunicação. Eu acho que a gente já fez isso algumas vezes para ver os desafios aqui e ali. Eu definitivamente diria que a comunicação é uma das coisas principais que a gente tem que melhorar, mas especialmente na comunicação, a natureza nos engana, como o Baba está dizendo, Didi está dizendo, a gente, a gente entende a nossa natureza e assim a gente continua. Então, por que essas ideias? E, e natureza significa leve. Há uma natureza natural que a gente tem que pensar. Então há uma razão por que a gente usa a natureza. Quando a natureza é natural, há harmonia e você vê as árvores ficando umas com as outras. Você não vê alguém fazendo esforço para crescer, os rios, as florestas, as nuvens. Somente quando as nuvens vêm. Então tudo volta para mais calmo e harmonioso. Então nós temos essa natureza profunda. A nossa natureza natural, então, é estar ok, estar em harmonia, ser um doador, mas não há nada como comunicação que vem para nós, de certa forma. E sim, nós precisamos ser cautelosos, respeitosos, nós temos que nos proteger, nós temos que entender que se eu estou nesse estágio constante de contentamento e consciência natural, então a comunicação será como? Então, quando a gente perde isso, quando a gente sai disso, muitos problemas que Baba fala, nossos relacionamentos, aí eu vi isso, a gente vê isso nos encontros. As pessoas acham que elas estão bem, que está tudo bem, mas quando você faz um encontro mental, você vê que muitos cascais ainda estão lá. E há um grande obstáculo na comunicação. Esse eu e meu. Então, por que você pegou essa pessoa que sabia que ela não gostava de mim? Então, por que a dificuldade de dividir notícias é complicado? Porque os filhos não escrevem para mim, Baba fala. Nós temos que saber. A Yaga tem que saber se você é um instrumento. Você está fazendo algo, será Yaga, para Yaga. E você, vamos dizer que você comete um erro. Então a natureza se complica assim, porque a Yaga vai continuar e tudo está ok, mas talvez não esteja. Mas mesmo nos nossos relacionamentos, nós vemos frases como: nossa, eu tenho que te contar isso, aquilo e aquilo outro. Então, nós precisamos ouvir mais e falar menos. É assim que a gente preserva nosso silêncio. E nós não deveríamos ouvir as comunicações, que são as duas grandes qualidades enquanto eu estou falando. Quando Baba fala ser um master e uma criança, mas aí eu tenho que ir para a criança. Quando eu tenho que ouvir mais, eu tenho que ouvir mais. Não tenho que ouvir para ser entendido. E é claro, se eu não estou na minha consciência internamente, eu estou contente, eu me sinto
fluindo com a natureza natural e eu digo, ok, estou em harmonia. Então, não há nenhum desejo. Vamos dizer que se a gente cortar alguém ou interromper alguém, então que a gente tenha dificuldade. É muito rápido, eu não consigo traduzir. Então há muita arrogância, é muito difícil de entender. Não consegui entender a história. Então, quando eu estou interagindo com outros, nós somos almas juntos da família. Então, se há alguma situação, então, como seres humanos interagindo com outros seres humanos, não há ninguém melhor que outros. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com isso. E agora eu vou mostrar a vocês alguma coisa. Esse tópico é muito grande. Eu acho que vou ter que fazer em 2 partes, mas está ok também. Vou mostrar algo para vocês, que é um pouco interessante. Isso é do curso em si, do curso em liderança baseada em Dharma. Vou mostrar algumas imagens. Então, se você não está claro sobre o modo de delegar, veja o que pode acontecer na comunicação, no serviço especialmente. Às vezes você tem que pedir para alguém fazer alguma coisa, isso é muito importante. Então, se alguém, às vezes alguém pede para nós, e uma boa maneira de fazer isso pode ser tão engraçado. This course, the Dharma-based leadership course, was organized for national Isso foi coordinators and organizado para coordenadores de centro e coordenadores nacionais. visualize some plan. Então, A isso é slim como 360 um coordenador nacional visualiza uma planta. visualize it. Isso é como ele visualiza. Opinion of the core team. Essa é a opinião do serviço, do time de serviço, So there's a que slight são difference. dois degraus. This is what Mas the o coordenador nacional enxergou 3, mas o grupo de serviço enxergou 2. Isso é o que estava escrito nas orientações. Às vezes a gente não tem grandes instruções e não é claro para as pessoas entenderem. Como eu disse, a claridade tem que estar, a clareza tem que estar na hora de dividir uma ideia. Então, quando a gente escreve essas ideias, isso não é tão fácil de entender. Mas talvez nós estejamos ok naquilo que a gente diz, mas a gente escreve isso. Isso é o que acontece quando as coisas vêm de forma. Então, quando as coisas vêm para o centro, o coordenador de centro vê assim. É assim que ele vê a instrução. Muito diferente do olho do coordenador nacional ou do grupo de coordenadores. E isso foi o que eles foram capazes de instalar no centro. Nós vamos juntos, nós cooperamos. Há uma instrução que alguém escreveu de algum jeito e a gente não conseguiu construir. Isso é o que o centro realmente precisa. É um balanço, que o balanço era um pneu. É um balanço de pneu, não um balanço de madeira. Então, isso fica pior, na verdade. Isso é como a gente suporta o programa, apoia o programa. Eu devo dizer que o time da Vyakti Parivar é um grande exemplo de consistência e suporte. Então, todos nós temos que reconhecer que eles são capazes de criar um time que realmente funciona muito bem. E a comunicação também entre eles deve ser muito boa. E isso é quando termina. Então, geralmente, isso é o que a gente sente muito no Brahma Kumaris. A gente não documenta muito o que a gente faz. Pelo menos a gente não escreve, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, os nossos centros,
A gente não sabe o que está fazendo. It's a pity, really. Então, And I'm going to stop sharing and go back to eu vou parar de compartilhar. that whole sequence. Então, toda a sequência, Clear communication from the se há uma comunicação muito clara para what the começar, center really wanted. nesse caso é o que o centro realmente quer. They got the national coordinator E involved. eles têm os coordenadores nacionais They e discussed fica muito claro o que eles querem. Eles discutem com as pessoas e tem perguntas. Of course, you divide who's going Então, você divide o que cada um tem que fazer. if you delegate something, E se você delega alguma coisa, você tem que comunicar. Então, se você é alguém que está delegando alguma coisa, if we're involved in service, então se a someone gente está envolvido no serviço, alguém vai vir e perguntar se a gente tem que fazer alguma coisa. Isso é natural também. When we put all of this I and my to the side and put Mas Baba quando a in gente front, coloca esse eu e meu de lado, Baba está na frente. he's also Baba está nos behind us. guiando e ele está nos observando He's giving us support from the back ele está nos because, ajudando a nos tornar divindades. but also Baba is between us. So the way I talk to Também someone Baba está entre nós. is absolutely appropriate according to drama. É absolutamente apropriado de acordo com o drama e de acordo com Baba, que a comunicação eu posso mostrar quanto eu estou próximo da Baba. Isso significa quão similar eu sou da Baba Saman. Esse é o modo como eu falo com as pessoas, esse é o modo como eu ouço as pessoas. Eu não estou armado. Eu não vou começar uma conversação armado contra alguém. A língua é uma arma muito boa. A gente pode usar ela para ser sarcástico, irônico. A gente pode usar para fazer piadas sobre pessoas, mas também a gente pode usar a nossa língua para dividir as joias que Baba nos dá. Então, a essência da comunicação é que as palavras que saem da minha boca sejam ferramentas, não apenas ferramentas de conhecimento, mas ideias genuínas. E como eu vou cooperar? E como eu vou estimular as pessoas a cooperar? Essa é a comunicação básica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima sessão. Mas, então, fiquem ligados, porque é um tópico muito vasto e é algo que nós todos deveremos fazer corretamente. Não é apenas só sobre pensar e fazer, mas uma coisa de como você fala. O modo como você fala é aquilo que qualquer coisa que eu esteja pensando vai sair da minha boca, vai sair das minhas ações. Eu também. Apenas nós podemos ficar tempo falando. Então, Baba fala, fale menos, fale doce, fale suavemente. Então, se você falar menos, as pessoas vão prestar muito mais atenção. Se você fala muito, as pessoas não prestam atenção. Então, nós temos que estar ouvindo, prestando atenção e sentir como as pessoas são. Então, nós temos que dividir aquilo que é apropriado. Então, a arte da comunicação é muito útil nos relacionamentos, no serviço. Pode ser muito útil no serviço. Como nos comunicamos com outros e como nós damos a mensagem de Baba, isso é muito vasto. Então, vamos ter alguma meditação?